Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, amigos, familiares, Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Onde estiver chegando esse estudo bíblico, que Deus abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, em nome de Santo Jesus. Hoje é quinta-feira, estamos mais um estudo bíblico. Vamos aprender mais da palavra do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito, e se esse estudo estiver edificando a sua vida, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares, ative o sininho para estar recebendo o estudo bíblico. Uma bênção, nós estamos aprendendo cada dia mais, e só o Senhor para nos ensinar, não é verdade? Vamos orar e dar início a esse estudo dessa quinta-feira. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, meu Pai querido. Senhor, lhe peço, nos guarda, nos protege, meu Senhor, nos abençoa, nos livra, meu Senhor, de todo o mal, Senhor amado. Estamos aprendendo mais e mais da tua palavra, Senhor amado. Dá discernimento do céu, dá inteligência do céu, abre sim cada vez mais o nosso entendimento, Pai, para não sermos somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, Senhor amado. Aonde chegar esse estudo bíblico, entra no coração, faz morada, Pai. Cumpra-se, Pai, todas as promessas da vida dessa pessoa. Assim te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos começar hoje um estudo novo, né? Hoje é o tempo de Deus. O significado, o que significa o tempo de Deus. Muitas das vezes, quando nós temos uma promessa e você ora pedindo algo para o Senhor, e você ora já um ano, você já ora uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, às vezes passa anos e não vem a resposta, né? Não vem o que você está pedindo. Aí a gente fala assim, poxa, aí você vai conversar com o seu pastor, ou com uma pessoa amiga seu, ou um apóstolo, alguém da igreja, e fala assim, não, no tempo de Deus vai chegar a sua bênção. Não é assim que nós ouvimos? No tempo de Deus vem a sua resposta. No tempo de Deus, Deus não chega antes, não chega depois, Ele chega na hora certa. É o tempo de Deus, não é? Você com certeza já deve ter ouvido isso, né? Ou alguém já até falou isso para você. Não, no tempo de Deus vai chegar a sua vitória, não é verdade? E que é esse tempo de Deus, né? Que a gente tanto conversa, às vezes as pessoas conversam na igreja, ou conversam em reuniões, conversam em estudo bíblico, às vezes o seu pastor prega, no tempo de Deus, Deus vai te abençoar, não é isso? O tempo de Deus. O tempo de Deus, para você que está aprendendo, estamos aprendendo junto esse estudo bíblico, é o tempo certo, é o tempo determinado. O nosso Senhor, Ele não chega nem antes e nem depois. Ele chega no tempo certo, no tempo de Deus. E é o significado que nós vamos começar esse estudo de hoje, o que significa o tempo de Deus. Diz assim, antes que eu me esqueça, já pegue sua Bíblia, pegue um caderno ou a sua caneta para fazer as anotações, para você ir marcando também os textos que nós vamos ler na Bíblia, e para depois Deus vai continuar falando com você para te ensinar mais e mais. O que significa o tempo de Deus? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Já paramos por aí. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos cronometrados pelo relógio, não é verdade? É 1 da manhã, você acorda de manhã, você tem compromisso às 7 da manhã, às 8 da manhã, você tem hora para acordar, você tem para dormir, você tem hora para almoçar. Então o nosso tempo, né? Cronometrado. 1 da manhã, 2 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, mas o tempo de Deus é diferente. Para mim e para você, nós andamos pelo relógio. Hoje muitos não têm relógio, tem o celular, mas nós andamos cronometrados pelo tempo. Você tem um compromisso, eu marquei um dentista às 3 horas, você tem que chegar mais cedo, sabe o trânsito que vai pegar até chegar, a distância. Eu tenho um compromisso no escritório às 2h30, você tem que estar às 2h30. Né? Nós somos coordenados, tudo que nós fazemos é no nosso tempo, né? E o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Para mim e para você, são 24 horas. Para o Senhor, irmãos, não existem essas 24 horas. O tempo de Deus é diferente. E é o que nós vamos aprender aqui. O tempo de Deus é perfeito. Não há atrasos, não há adiantamentos. O tempo de Deus está relacionado ao tempo oportuno para o cumprimento do seu propósito ou a sua vontade.
não pode ser medido ou cronometrado, como eu acabei de relatar para os irmãos, mas atua na nossa história consoante a sua vontade, a vontade de Deus. Então, o tempo de Deus é na vontade de Deus. Talvez você esteja precisando de um milagre. E para você e para mim, nossa, mas está demorando, eu estou orando, eu estou pedindo e nada está acontecendo. No tempo de Deus, o tempo de Deus é tempo oportuno. Então, o nosso Senhor, Ele não chega nem antes. E Ele não chega atrasado, Ele chega no momento certo da minha bênção e na sua bênção. Porque muitas das vezes, eu e você, estamos pedindo algo para o Senhor, não é verdade? E já que nós pedimos algo para o Senhor, nós temos que esperar o tempo de Deus agir na nossa vida, porque Ele sabe qual é o tempo certo. E muitas das vezes o que nós fazemos, nós oramos, pedimos, entregamos na mão do Senhor, mas não esperamos o tempo de Deus na minha e na sua vida. Aí nós fazemos com as próprias mãos, com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios querer, e não é mais o nosso querer, né? A vontade tem que ser de Deus. Então, se você está pedindo algo para o Senhor, espere o tempo do Senhor, porque se você colocou na mão do Senhor e depois está pedindo, está orando, está aguardando o tempo de Deus, mas você, por um motivo ou outro, pela sua ansiedade, pelo seu afoitamento, pela sua necessidade, que você, tudo eu faço, tudo eu aconteço, nós também temos consequências por isso. E nós vamos aprender nesse estudo o significado do tempo de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Por muitas vezes, algumas pessoas consideram que Deus está demorando para cumprir determinadas coisas. Já aconteceu isso? Eu vou ler novamente para mim e para você. Por muitas vezes, algumas pessoas consideram que Deus está demorando para cumprir determinadas coisas. E nós já pensamos isso, né? Poxa, mas por que o Senhor não abençoou? Por que ainda não chegou? Por que Deus ainda não mudou essa pessoa? Por que Deus não libertou desse vício? Por que não aconteceu isso ainda? Eu estou pedindo, eu estou orando, porque não é o tempo ainda. O tempo é de Deus. E se você, como nós falamos agora há pouco, se você pediu alguma coisa para o Senhor e está orando por alguma situação, espere o tempo de Deus, que é oportuno. É tempo presente, é tempo, o melhor tempo é o tempo do Senhor. Não é nem o meu e nem o seu. A Bíblia mostra um triste exemplo de precipitação. Olha aqui. Então nós colocamos na mão do Senhor. Estamos pedindo algo, mas não acontece, ou porque nós queremos que seja daquele jeito. Aí você vai lá e age do seu jeito, e sem esperar o tempo do Senhor. Olha o que acontece. A Bíblia mostra um triste exemplo de precipitação. O rei Saul, em 1 Samuel, marque aí, em 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, do 8 ao 15, diz aqui: ele antecipou-se fazendo coisas que não eram da sua alçada. Como consequência, perdeu tudo. Vamos ler 1 Samuel, o 13, do 8 ao 15. Diz assim: o rei Saul era rei, está em 1 Samuel, do 13, 1 Samuel 13, do 8 ao 15, diz assim: Saul oferece sacrifícios e Samuel, que era o profeta, reprova. E esperou, começa no 8, 1 Samuel 13, a partir do 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, pois, Samuel ao Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: traz-me aqui holocausto e ofertas pacíficas, e oferei holocaustos. E sucedeu que, achando ele a oferecer holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fazes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Misma. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: obrastes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor
teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gigal e a Gibeá de Benjaim. E Saul contou ao seu povo o que achou com ele uns 600 varões. Você marcou? Marque mesmo na sua Bíblia essa passagem, porque era para fazer holocaustos. Ia ter uma guerra, uma peleja com o povo filisteu. E Samuel falou, vou descer depois de 7 dias para oferecer holocausto ao Senhor, para Deus confirmar a vitória. Mas o que o profeta era Samuel, tudo que nessa época do Antigo Testamento, tudo fazia decorrente das palavras do profeta que era usado por Deus. Deus revelava, no caso a Samuel, ao profeta Samuel, para como ser feito, se ia na guerra, se não ia na guerra, e se iam fazer sacrifícios ao Senhor. Mas o rei Saul, enquanto Samuel não chegou, ele como nós lemos, que eu estou parafraseando para os irmãos entenderem, ele ficou inquieto, achando que ia demorar um pouco mais, ele foi, e ele mesmo fez o sacrifício do holocausto. Isso desagradou ao Senhor, porque ele não soube esperar o tempo certo. Com isso, com esse afoitamento, com essa ansiedade, com isso aí, ele perdeu a bênção. Desse momento em diante, Deus já conhecia o coração de Saul e já tinha preparado para ser rei Davi. Olha que coisa. Então, você vê, irmãos, o que acontece? Perde a bênção. Muitas das vezes, nós perdemos a bênção porque não sabemos esperar o tempo de Deus. Como Saul não soube esperar o tempo certo de Deus, e sim foi afoitamento fazer as suas coisas que não eram para fazer, porque tudo tem o tempo de Deus. Se você está orando, colocou alguma coisa nas mãos do Senhor, espera o tempo de Deus. Porque senão, aí você vai, como o rei Saul fez, sem a ordenança, sem esperar o tempo do Senhor, pagou um preço, perdendo o reinado. Depois nós vamos mais para frente aprender mais ainda do reinado de Saul e do reinado de Davi, mas é a consequência de não esperar o tempo de Deus. Muitas das vezes, tanto eu como você que está ouvindo esse estudo bíblico, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Que depois que esse estudo acabar, que você aprenda a esperar o tempo certo determinado por Deus, para não pagar a consequência. Porque muitas das vezes você paga a consequência, eu pago a consequência por não saber esperar o tempo oportuno de Deus. Fazendo essas coisas que não era da sua alçada, a alçada de Saul, como consequência ele perdeu tudo. Olha, irmãos, perdeu tudo. Por causa que não soube esperar o tempo de Deus. Amém? No próximo estudo nós já vamos estudar aqui, vamos já terminar agora, essa partezinha aqui. Em consequência, ele perdeu tudo. Em contrapartida, também encontramos uma advertência a respeito, que o Senhor cumpre suas promessas e é paciente conosco. Amém? Vamos lá, marque aí. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Olha a diferença da atitude do rei Saul, que foi afoito, não soube esperar o tempo de Deus, foi impaciente, Você conhece alguém assim, desse jeito? Ensine essa pessoa, ajude essa pessoa a ser paciente, esperar o tempo de Deus. Agora, ao contrário, que o Senhor cumpre suas promessas e é paciente conosco. Está em 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não... você marca aí, 2 Pedro 3,9 é assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, o Senhor não retarda a sua promessa.
ainda que alguns tenham como tardia, mas o Senhor é longânimo. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Então saiba esperar o tempo de Deus. Amém? Saiba esperar, porque nós pagamos consequências, como não sabemos, pedimos, não sabemos esperar o tempo certo da bênção chegar na minha e na sua vida, na minha e na sua mão, e pagamos consequências por isso. Então, o Senhor cumpre suas promessas e Ele é paciente conosco. Amém? Então, guarde isso no seu coração, marque essas duas que Deus vai continuar falando, e na próxima quinta-feira vamos continuar o que significa o tempo de Deus. No próximo estudo nós já vamos, na próxima quinta-feira, o tempo Kairos e o tempo Cronos. O Kairos é o tempo oportuno de Deus e o Cronos é o que não é cronometrado pelo relógio, a diferença, o significado do tempo de Deus. Amém? Guarde esse estudo. Próxima quinta-feira, querendo Deus, vamos continuar esse estudo, o que significa o tempo de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e encerrando mais esse estudo bíblico. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai querido. Obrigado, Pai, porque tu está nos ensinando o teu tempo, Pai. Para sabermos que não é o meu tempo, nem o tempo de quem está ouvindo esse estudo, mas sim o seu tempo que é perfeito e agradável. Obrigado, Senhor amado. Continue te pedindo, Senhor, aonde chegar esse estudo, abençoa, guarda, livre de todo mal, Senhor amado, protege, Pai, com as tuas poderosas mãos, ó Pai querido. Peço mais uma vez, vai abrir nosso entendimento, dá discernimento do céu, Pai querido, para que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, Senhor amado. Pai, já te peço perdão se falamos alguma coisa que desagradou a ti, Senhor amado. Perdoa-nos, ó Pai. E, ó Pai, dá um resto de semana abençoado ainda, Senhor amado. E confirma tudo, Pai. Que esse estudo, aonde chegar, que ele fique, Pai. Resplandeça a tua glória na casa de quem estiver ouvindo esse estudo bíblico, Pai querido. E abençoa em nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima quinta-feira no estudo bíblico, querendo Deus. Deus te abençoe.